Essa frase, tendo Jesus falado essas coisas, sempre vai nos remeter a algumas coisas que Jesus falou logo antes dele começar esse novo discurso. E não será um discurso, será uma oração, depois de ele ter conversado com os seus discípulos. E ele começa essa conversa a partir do capítulo de número 15, ou melhor dizendo, a partir do capítulo de número 14, ele começa a conversa. E ele vai terminar no capítulo de número 16, essa conversa com os discípulos. Desta conversa, ele sempre vai estar trazendo essas palavras que está iniciando um novo processo ou um novo assunto. Tendo Jesus falado estas coisas, nessa hora aqui, que Jesus está remetendo exatamente o ponto em que os discípulos, ele avisa para os discípulos: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho, mas aquietem o coração de vocês, eu não estou sozinho, o Pai sempre está comigo. Chegou a hora de cada um de vocês se dispersarem e me deixarem sozinho, mas o Pai está comigo, Ele nunca tem me deixado só. E eu estou dizendo isso para vocês, para que quando aconteça, vocês tenham certeza que eu estou em paz. E por isso eu estou dizendo: fiquem em paz, fiquem em paz, fiquem em paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fato é que quem vai ser afligido é o Cristo, e quem está dando paz é o próprio Cristo aos discípulos que vão ser afligidos pelos seus erros. Quem é a vítima aqui é o Cristo, mas é Ele que libera a paz, para que a gente entenda que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive dos nossos erros, dos nossos pecados, da arrogância que a gente fala do nosso coração, porque a gente não conhece o amanhã, não conhece o minuto seguinte, que uma hora a gente diz: ficarei contigo até a morte, como os discípulos disseram, todos disseram, não foi somente Pedro, todos disseram isso. E algumas horas depois, todos negaram Cristo. E Cristo está dizendo: fica em paz, eu estou sabendo de tudo, eu conheço a história, eu sei por quem eu vim e para que eu vim. Quando ele termina de dizer estas palavras para que os discípulos ficassem em paz, Jesus agora, terminando a conversa com eles, e aqui eu queria já abrir um parêntese para uma aplicação bem simples. Você terminou de conversar com alguém, e a conversa com esse alguém é pesada. A palavra que você trouxe para essa pessoa é uma palavra verdadeira, que confrontou essa pessoa, que entristeceu essa pessoa, ela não está aguentando aquilo. Saiba de uma coisa: terminando uma palavra que você der para alguém, faça como Cristo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, ele começou: Pai, é chegada a hora. O que eu estou querendo colocar não é que você terminou de falar uma conversa com alguém, tenha sido ela muito boa, tenha sido ela mais ruim possível, não importa. O importante é que você conversou com alguém e trouxe algo para esse alguém que talvez ele não soubesse e nem pode compreender naquele exato momento, seja lá por que tipo de situação ele esteja passando ou você esteja passando. O ponto aqui é que quando você termina de falar, você deve levantar teus olhos aos céus e orar a Deus para que Deus conceda entendimento. Porque não é à toa, irmãos, que muitas vezes nós falamos a alguém e a nossa conversa, depois da gente sair, ela é totalmente modificada na cabeça daquela pessoa. Você sabe o que é isso. Você já conversou com uma pessoa e explicou muito bem o que você queria, mas terminada aquela conversa, você virou as costas, foi embora, achando que tudo estava resolvido. Minutos depois, ou algumas horas, ou talvez alguns dias, diz: mas eu não falei nada disso, eu te expliquei certinho como é a coisa. E aí você percebe que a pessoa não conseguiu compreender realmente aquilo que tu falaste, embora tu tenha falado muito claro, muito certo, a pessoa não conseguiu compreender. E aqui é interessante porque Deus, ele vai fazer, Cristo Jesus no caso, ele vai fazer exatamente o que eu estou dizendo aqui. Ele termina de conversar e ele vai colocar diante de Deus tudo aquilo que ele já falou com os discípulos, para que aquele que pode e sonda a mente dos corações, pode convencer o homem das palavras de verdade que há.
Por isso, amado, se você vai dar um conselho, você vai conversar com alguém, você vai dizer alguma coisa para uma pessoa, terminada de dizer essa coisa, não aceite que essa pessoa aceitou, que essa pessoa compreendeu. Vire-se para Deus e ore: Deus, faça ela compreender essas palavras, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Não importa quão bom seja o teu argumento, não seja quão bom foi a tua explicação, não confia na tua sabedoria. Vire-se para Deus e ore a Deus e entregue tudo isso, Pai. E assim Cristo começa a sua história diante de nós. Depois dele ter explicado durante esses 14 capítulos, ou melhor dizendo, iniciando o capítulo de número 13 com a ceia do Senhor, a manifestação da Páscoa, esses 4 capítulos que seguem, 13, 14, 15 e 16, depois dele fechar esses ensinamentos que ele vai fazer com os discípulos, ele vira-se para Deus e começa a orar, e a sua oração ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. O ponto que Cristo ele começa a dizer, e ele já ensinou desde o capítulo de número 13, ou melhor, desde o capítulo de número 2, que ele começa a apontar para a sua cruz, que ele começa a apontar para a sua morte e para a sua ressurreição. Cristo ele sempre aponta as duas coisas, não somente o seu martírio, mas também a gloriosa ressurreição que Cristo, ou melhor dizendo, que o Pai vai levantá-lo dos mortos. Ele está iniciando isso e sempre falando para os discípulos. Só que no capítulo de número 13 até o capítulo de número 16, ele abre e escancara: eu vou morrer, mas fiquem em paz, eu vou voltar para vocês. Agora vocês não podem me seguir, agora vocês vão se entristecer, e depois, um pouco só, eu voltarei para vocês, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Cristo ele está ensinando isso. Os discípulos se entristecem sobre isso, não conseguem compreender essa verdade, e aqui Cristo ele volta e vai dizer a quem? Ao Pai, e ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho, Senhor, glorifique a ti. O ponto aqui que Cristo ele está nos ensinando é que quando chegou a hora dele, que hora é essa? A hora do seu martírio, tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. E a violência do martírio de Cristo vai apontar aos olhos do mundo para Cristo, dizendo: ele é o pior dos seres humanos na face da terra. Por isso Cristo: é chegada a minha hora, Pai, glorifica o teu filho. Como Deus vai glorificar o filho enviando ele para a cruz? Há duas razões muito claras como Deus vai glorificar o filho. Primeiro, pela sua obediência. A obediência vai ser exatamente glorificada quando Cristo ressuscitar dentre os mortos. Mas a forma como Deus vai ser glorificado por Cristo vai ser ele indo para a crucificação, para que o Filho te glorifique a ti. Por quê? Porque quando Cristo ele morrer, ele está vindicando toda a ofensa que se fizeram contra o Pai, todo o pecado que cometeu-se aqui nessa terra, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que vier andar sobre a face da terra. Qualquer pessoa nascida neste mundo ofendeu a Deus e ofendeu de maneira eterna o Todo-Poderoso. Um Deus santo, um Deus amoroso que a gente trouxe e tratou com ódio. Por isso Deus diz, no caso: Pai, chegou a hora, agora essa é a hora, Senhor. Eu vou para a cruz, glorifica o teu nome, mostra toda a tua ira e toda a tua justiça, mostra que o pecado é uma coisa extremamente ofensiva ao Senhor, ao ponto de tu enviares o teu próprio filho para morrer por pecadores. Não é por pessoas boas, não é por pessoas que fazem de alguma coisa boa, não, por pessoas que são totalmente odiosas para com Deus, que se afastam de Deus continuamente, que têm virado as costas para Deus, não é de lado, mas virado as costas, não quer saber da vontade de Deus e dos seus juízos e dos seus decretos. Deus ele está glorificando o Filho nesta hora, porque o Filho é obediente, mas ele está glorificando a sua justiça, que cai perfeita, embora seja destruidora sobre a vida do Filho. Por isso ele diz: para que o Filho glorifique a ti. Porque quando Cristo ressuscitar, e ele ressuscitou,
ele foi confirmado e foi glorificado que os homens que pensavam que ele era um impostor, que ele era um charlatão, que ele era ungido pelo diabo, por Satanás, que tudo que operava através dele era por uma influência maligna do inferno. Quando Cristo ressuscitou, Deus está glorificando o Filho, dizendo: ele é perfeito. O que se operou na vida dele foi só pelo Espírito meu, pelo meu Santo Espírito. Tudo o que ele fez verdadeiramente em obediência, e tendo ele obedecido toda a lei, é impossível que o túmulo segurasse ele. É necessário, porque somente quem peca, essa alma que pecar, ela deve morrer. Se Cristo não pecou, não tem por que ele morrer. Mas se ele morreu de forma substitutiva, ou seja, ele foi o nosso substituto, o santo pelo pecador, o justo pelo injusto. Foi isso que Cristo fez. A morte dele representa uma substituição perfeita, para que a ira de Deus, como diz o Salmo 91, que ele diz: bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque vai habitar no esconderijo do Altíssimo? Como eu li no Salmo de número 7, Deus está com a sua espada desembainhada, ele vai descer sobre os ombros, ou sobre as costas, ou sobre o corpo de uma pessoa que é pecadora, que é ímpia e que não se converteu, e que seu arco está esticado, está entesado e está apontado, as suas setas inflamadas sobre uma pessoa. A Bíblia diz que Cristo é o nosso escudo. Eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. É isso que Cristo vai dizer para Abraão no capítulo de número 15. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo. Eu sou eu que te protejo de quem? Do diabo, do próprio Deus irado. Nosso problema é com Deus, irmãos. Nosso problema não é com o diabo, não é nem com o anticristo, se é que ele já está aqui. Nosso problema não é com Lula, não é com Bolsonaro, não é com os presidentes, prefeitos, com as autoridades, com o Supremo Tribunal. Não é com eles, irmãos. Com esses homens você ainda consegue fugir, consegue se escapar. Davi disse: de onde me afastarei, de onde poderei me esconder do teu Espírito? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu me encontras. De onde a gente vai fugir de um Deus santo, irmãos? O Deus se torna o nosso escudo, e ele se fez escudo quando Cristo morreu, e todo aquele que se esconde em Cristo está protegido da ira de Deus, irmãos. Recentemente não, como Israel ainda continua em guerra em muitos lugares, assim, com muitos inimigos, Israel ele tem um pacto muito sério, uma aliança muito forte com os Estados Unidos, e os Estados Unidos conseguiu produzir uma arma que a gente chama de um escudo antimísseis sobre a vida do território de Israel. Os olhos dos inimigos, Israel é uma ilha, vamos colocar assim dizer, é uma ilha cercada por todos os lados de todos os seus inimigos. Não existe amizade aonde Israel está. Tudo que está em volta de Israel é só inimigo. Não sei se você já morou em algum lugar em que a sua casa era a única que não tinha festa porque vivia para Deus. Todo o redor é só coisa mundana, só coisa, como diz o povo, só bagaceira. E você não tem o que fazer, você tem que suportar até o dia em que Deus possa mudar você daquele ambiente. Isso é terrível. Para Israel não. Israel não era só uma bagunça. O povo odiava Israel e ainda odeia Israel. E aí então, quando ele fez esse tratado, os Estados Unidos liberou um conhecimento para que eles pudessem fazer uma proteção sobre todo o território de Israel, que era chamado Superdoma, uma coisa assim, que era um escudo antimíssil. Quando os inimigos de Israel, e ainda hoje, atacam, é míssil para tudo quanto é lado. Aí a gente só vê no céu algo invisível, os mísseis que estavam caindo sobre a terra, puf, puf, puf.
Passa um ou outro míssil e chega a atingir a cidade. Mas mas dos centenas de mísseis que já lançaram sobre a terra de Israel, é ínfimo os mísseis que caem na própria terra e causam algum dano. Eu estou colocando isso para que você entenda, pense. Os inimigos estão com o alvo voltado para Israel e lançam os seus mísseis. E se Israel não tivesse esse escudo, ele seria dizimado. Agora, olhe de uma outra perspectiva. O próprio Deus está com seu arco entesado e lançando a sua flecha exatamente para este mundo. Tudo está preparado, as setas aqui. E este é o mundo. Há possibilidade desse mundo sobreviver quando Deus soltar as suas setas? O que Cristo fez, Ele fez isso aqui, para que nós pudéssemos estar aqui, escondido em Cristo. E em Cristo, quando a gente diz escondido em Cristo, está escondido em sua cruz, na sua morte, para que a ira de Deus que causou a morte de Cristo e o matou, a gente não mais morresse pela ira de Deus, mas agora, escondido no amor e na graça de Cristo, a gente pudesse sobreviver e entender que o amor de Deus está sobre nós. Mas quem está fora desse escudo, irmão? As setas estão sobre eles. Como disse um pregador, que é Jonathan Edwards, num célebre sermão dele, em 1800 e pouco, ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou, esse é um dos maiores sermões, ou um dos mais famosos sermões que se pregaram na face dessa terra. E esse homem, quando ele pregou a sua congregação, diz o relato dessas pessoas que ouviram o sermão desse homem, que ele apenas lia o seu sermão, não fez mais nada, ele apenas leu o sermão que ele mesmo produziu. Diz os relatos, os testemunhos, que as pessoas seguraram no banco, sacudiam-se, porque eles achavam que eles iam descer ao abismo vivos. Porque o impacto que esse sermão trouxe no coração das pessoas, eles perceberam que eles estavam totalmente errados diante de Deus, e que o inferno estava debaixo dos seus pés. E se o inferno está debaixo dos meus pés, irmão, o que me faz eu não cair lá para baixo, não descer vivo assim? Lembre-se do episódio de Acã, que desde que Deus faça alguma coisa muito extraordinária, que se ele abrir o solo debaixo dos pés, fizer uma coisa que nunca fez, e a terra traga vivo esses homens, vocês saberão quão pecaminoso foi o ato desses homens. E a Bíblia declara que no deserto a terra se abriu no meio de uma família inteira, e a família inteira desceu vivos para o centro da terra. É esse sermão que Jonathan Edwards começou a pregar, não sobre esse texto, mas é essa perspectiva. E nessa perspectiva os homens caíram e não se davam conta da maldade dos seus corações. Então eles começaram a clamar a Deus por misericórdia. Por isso que esse sermão se tornou um dos sermões mais vistos, lido nesse mundo. E o sermão é extremamente lindo, irmãos, extremamente forte. Podem colocar Jonathan Edwards e o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. As setas estão contra nós, mas o Cristo se colocou por nós. É Ele a grande rocha que se coloca, como Deus falou para Moisés. Moisés pede ao Senhor: Deus, deixa eu te ver, deixa eu ver a tua face, deixa eu ver quem tu és. E disse: Moisés, ninguém verá o meu rosto e permanecerá vivo, Moisés, mas vou fazer uma coisa contigo. Está vendo aquela rocha? Vou te colocar naquela rocha, e naquela rocha tem uma fenda, uma pequena brecha, uma fenda. Ali eu vou te colocar e vou pôr a minha mão. Quando eu passar, tu vais ver a minha costa, mas a minha face tu não verás. A Bíblia diz que Cristo é a rocha.
e a rocha fendida. Quando a gente olha pela rocha fendida, que é a cruz, a gente vê quem? O próprio Deus. E ver as costas de Deus. Por que vemos a costa de Deus e não a sua face? Porque na cruz a gente vê o homem Cristo morto, e quem deu as costas para o seu filho foi o próprio Deus. E dar as costas é virar, literalmente, ele virou as costas para o seu próprio filho, porque ele havia sido totalmente dominado pelo pecado. Então a ira de Deus caiu poderosamente sobre a vida dele, como diz o profeta Isaías: ele foi esmagado, foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Deus desferiu toda a ira sobre Cristo, ele virou as costas. E é isso que Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se você for ler em todo o relato das Escrituras, Deus nunca, no caso Cristo, nunca fez uma oração que sequer com o nome Deus. Todas as orações registradas nas Escrituras Sagradas, quando o filho falou com o pai, sempre ele disse: Pai, 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 Pai. Mas na cruz ele disse: Deus meu, porque ele é o substituto. Porque nem eu nem você éramos filhos. Se nós não somos filhos, quem está na cruz também não é filho. Por isso ele disse: Deus, não Pai. Mas quando ele paga o preço, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele volta a dizer, ele diz no início: Pai, não o quê? Não ouça, não lembre, não conte os pecados das pessoas que estão fazendo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não, Senhor, não coloca esse pecado sobre eles. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem que eu sou o escudo deles. Se eles soubessem, eles não estariam aqui fazendo isso, mas porque não sabem, estão fazendo. Então o filho está dizendo claramente isso. Ele revela o Pai e revela o Pai na sua vida, em fazendo as suas palavras e realizando os seus atos, as suas grandes obras. Mas na cruz ele revela o Pai de costa para nós, dizendo exatamente: a ira de Deus, que deveria se apartar de mim, de você, está se apartando. Sim, mas está caindo sobre o Filho bendito de Deus. Por isso ele diz: é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. E aí então ele vira no verso de número 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Cristo, quando ele andou na terra, ele tinha toda a autoridade para fazer o que ele quisesse, amados, com qualquer pessoa que ele quisesse. Isso é tão sério e tão verdadeiro que os discípulos disseram para Jesus, os apóstolos Pedro e Tiago, ou melhor dizendo, João e Tiago, chegaram, eles passaram por Samaria e eles perceberam que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, como os judeus não queriam, ou melhor dizendo, os samaritanos não gostavam dos judeus, e tão pouco de Jerusalém, porque tinha um templo lá, e eles, os judeus, diziam que o templo que eles adoravam em Samaria não era o templo de Deus, não era o verdadeiro templo. Os judeus e samaritanos não se davam bem e odiavam qualquer um que passava por sua terra. E eles perceberam que eles eram judeus e estavam passando por Samaria para cortar caminho e chegar em Jerusalém. Os samaritanos disseram: vocês não vão passar por aqui. Vocês estão impedidos de passar por aqui. Então os discípulos retornaram, chegaram com Jesus. Jesus, eles não estão deixando esses samaritanos, não estão deixando. Essas pessoas odiosas, esses infiéis, não estão deixando a gente passar, não vai deixar. Senhor, tu queres que a gente ore e desça fogo do céu, como Elias fez e queimou aqueles soldados? O Senhor quer que a gente ore e derrame fogo dos céus e destrua todas essas pessoas? E o Senhor diz uma palavra que deve arder no nosso coração: vocês não sabem de que espírito vocês são. Você sabe de que espírito você é? Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, julgar o mundo, mas para salvá-lo. Você sabe de que espírito você é?
É um espírito de vingança? É um espírito de superioridade? É um espírito em que a bênção é para você e não é para o outro? De que espírito você é? Foi isso que Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. E aqui ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Cristo, ele está dizendo exatamente isso, que o Pai deu uma autoridade para ele com um propósito muito grande, não foi de destruir, mas foi de salvar. E foi conceder vida eterna a todos aqueles que o Pai trouxesse a ele. Porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, só o Pai. Vocês não podem vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso é claro. Todo pecador neste mundo, irmãos, só vai até Cristo porque o Pai traz esse pecador até o Filho. E agora esse Filho pega esse pecador, transforma num filho e leva para o Pai. Ninguém pode vir ao Pai se não for através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E então, se Deus, por o seu Espírito, ele traz um pecador até Cristo, Cristo, ele vai mostrar a sua obra e vai entregar a esse homem a vida eterna, para que esse homem agora, como filho, volte ao seio do Pai. Por isso ele diz: deste-me uma autoridade para conceder vida eterna a quem eu quisesse, mas a todos quanto o Senhor tem me dado. E então a pergunta é: o que é uma vida eterna? O que de fato é a vida eterna? O que faz que uma pessoa nunca morra, mas tenha uma vida contínua, sem a morte, sem interferência da morte? Então Cristo, ele vai dar um resumo do que é a vida eterna, um conceito claro para nós. Uma vida que nunca se acaba. Uma vida que nunca se acaba é passar os anos todos sem nunca morrer. Isso não é vida eterna. Porque para Deus, Cristo, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é ter um conhecimento muito sério a respeito de quem Deus é, um Deus verdadeiro. Não é qualquer Deus, mas o Deus verdadeiro. Essa é a primeira parte do conhecimento de Deus. A primeira parte da vida eterna é conhecer que Deus é verdadeiro, é um único Deus verdadeiro. E a segunda parte é conhecer o Cristo que foi enviado, a quem ele enviou, a Jesus Cristo, o seu único Filho. A vida eterna se resume exatamente nisso. Mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E a Bíblia diz claramente que o Filho revelou tudo aos discípulos, revelou quem era o Pai. Por isso ele diz: quem ver a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve as próprias palavras do Pai. Quem vê eu fazendo as obras, saibam que quem faz essas obras é o próprio Pai, porque eu nada de mim mesmo posso fazer, somente aquilo que eu vejo o Pai fazer, isso o Filho faz igualmente. O que Deus está dizendo é que quando Cristo andou nessa terra, ele representou, ele mostrou quem era o Pai, trouxe um conhecimento experimental, como João ele vai dizer na sua epístola: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que nossas mãos apalparam, esse nós temos conhecido, o Verbo vivo, o Filho de Deus, o Cristo encarnado. Esse é, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O que Cristo ele está nos trazendo para nós, para dizermos que a vida eterna não é uma vida que nunca acaba, mas é uma vida de conhecimento eterno com Deus, de um conhecimento verdadeiro de quem Deus é e de quem Cristo é, aquele que ele enviou. Porque conhecer o Deus vivo e verdadeiro, os judeus sabem quem eles são, quem ele é. Mas isso não lhe garante vida eterna. O que garante vida eterna não é somente saber que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, porque eles sabem que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que eles não sabem é quem é o Filho de Jesus Cristo, a quem ele enviou. A vida eterna procede desses dois pontos, e não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental da própria pessoa de Deus. É por isso que nós não podemos
produzir Deus, não podemos produzir comunhão com Deus. Ou o próprio Deus vem até nós e nos faz novas criaturas, para que nós possamos ser um templo vivo de Deus. Se Ele não fizer isso, irmãos, seremos como Judas, que ouve, vê, percebe as manifestações de Deus, mas não tem comunhão com Deus. O seu coração não foi tratado, o seu coração não foi transformado. Ele não confia no Senhor como o Deus vivo e verdadeiro, como o Cristo encarnado, ou melhor dizendo, o Deus encarnado entre nós. E então, a Bíblia diz claramente, quando ele diz a respeito da vida eterna, Cristo passa para um segundo ponto para mostrar que Ele é Deus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele está próximo da cruz, mas ele já fala como se ele já tivesse terminado. Tudo que tu fizer, tu me deste para fazer, eu realizei. Agora é a hora. Daqui a pouco eu não posso fazer mais nada. A partir de então segue-se os eventos. É como se fosse uma pedra que desce do topo de uma montanha. Depois que ela foi movida, não tem como mais parar, só vai parar quando chegar no vale. Assim Cristo, Ele continuou e fez todas as coisas exatamente como o Pai mandou. Ele foi, visitou, ressuscitou quem tinha que ressuscitar, curou quem tinha que curar, tudo por ordem de Deus, tudo por mandado de Deus. E agora que está chegando no final, Ele sabe que isso vai se cumprir, então diz: tu me destes uma obra para consumar. E qual foi a obra? Não é somente a cruz, mas revelar o próprio Pai aos discípulos. E Ele diz isso: eu vos chamo de amigo, não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado de amigo, porque eu estou dizendo para vocês tudo o que o Pai me diz. Eu não tenho mais segredo, eu revelei o Pai para vocês, e vocês acreditaram que as minhas palavras são verdadeiras. Então Cristo, Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que Cristo está pedindo não é uma glorificação de sua ressurreição, é uma glorificação para que os discípulos, todos aqueles que vão acreditar nele, saibam que Ele é Deus e que a glória dele era antes que existisse esse mundo. Para que a gente entenda isso, João escreveu nesse mesmo evangelho um epílogo, que seria exatamente uma apresentação de tudo o que haveria de acontecer nesse evangelho. Eu queria ler esses 5 primeiros versos, que são exatamente a oração de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5, e vocês vão ver o que Cristo está orando. Porque Ele ora assim? Porque exatamente a glória dele é desde o início. Verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glorifica o teu Filho, porque eu te glorifiquei na terra. Conferiste e destes para mim autoridade sobre toda a carne, para dar vida aos homens. Olha só, nada do que ele fez, ou seja, nada foi feito sem ele. Tudo foi feito através dele, por meio dele e para ele. Aí ele diz no verso de número 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, quando Cristo se manifestou e realizou as suas obras, as trevas viram isso, e as trevas tentaram fazer o quê? Destruir essa luz. Como vão destruir? Crucificando. E a Bíblia diz que as trevas não prevaleceram. Por quê? Porque Ele era a vida, a luz dos homens. Ele ressuscitou dos mortos. As trevas não prevaleceram contra ele, contra essa luz, contra essa glória do conhecimento de Deus. Deus, por meio de Cristo, se manifestou e mostrou o que é a vida eterna, quão Deus é bom, quão Deus é gracioso, quão Deus é cheio de misericórdia, ao ponto de rejeitar o seu filho, mas não rejeitar um Abraão, não rejeitar uma Alana,
ou Jorge, ou qualquer nome que há nessa face da terra, que um dia encontrou misericórdia em Cristo e só em Cristo vive para Ele. Ele não rejeitou a mim nem a você, mas rejeitou o seu próprio Filho, o seu único Filho, e fez desses que deveriam ser rejeitados filhos adotivos e amados do Pai. Nessa noite, essa foi a oração de Jesus. Esse foi o início de sua oração. O início da sua oração, ele se volta para Ele. E é exatamente assim que a gente entra na presença de Deus. Antes que você faça qualquer coisa, ore pela sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus, porque a tua oração vai mudar. E eu quero dizer uma coisa: não importa a situação, porque sempre vai chegar um dia a tua hora, e quando chegar a tua hora, eu espero que você glorifique a vida de Deus em você, glorifique o nome que é colocado sobre a tua vida, e você possa dizer da mesma forma: eu te glorifiquei nessa terra, Senhor, eu fiz a tua vontade, embora eu possa ter sofrido reveses e outras situações, eu glorifiquei o teu nome. Glorifica agora o teu nome. E não existe glória sem passar pela cruz. E o caso de Cristo é: eu já tinha essa glória. Os discípulos não sabiam e não sabem, mas um dia eu quero que eles estejam comigo para ver a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E é isso que ele vai dizer, Cristo, no seu verso 5: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor e peçamos ao Senhor graça para a gente viver a vida e terminar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque como Cristo, irmão,